Obrigado, sou grato por essa casa, aos ministros, a toda a igreja, irmão. Eu me sinto muito honrado em estar aqui. Deixa eu contar a experiência, talvez vai te escandalizar, mas é uma verdade. Um amigo meu, pastor, me indicou em determinada igreja, inclusive o senhor conhece. E quem cuidava dos trabalhos disse assim: ele não tem o perfil da igreja para pregar aqui. Aí eu pensei, eu achei que o perfil para pregar era ter caráter, ter conduta, pregar a Bíblia. Eu achei que era isso necessário. Aí eu pensei, não que ele não tem o perfil da igreja. Mas eu sou grato porque tantos pregadores que passam aqui melhores do que eu, e a igreja mesmo assim me concede a honra de estar aqui. Amém? Então, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe cada um de vocês. Lucas capítulo 5, me ajuda a pregar. Eu leio ímpares e a igreja lê pares. Vamos ler até o versículo 11. Quem localizou, diga amém. A minha tradução diz: e aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Poder assentar. Meus irmãos, quando eu pensava nessa oportunidade, eu estou pregando desde quarta, e quando eu pensava nesse compromisso, Deus trouxe à lume esse texto, e creio que por ele vai falar com a igreja essa noite. Meus irmãos, já foi falado aqui pelo meu amigo sobre o ministério de João Batista. A gente bem sabe que o ministério de João Batista, ele antecede o de Cristo, porque João ele foi enviado para preparar o caminho. Ele foi o precursor para preparar o caminho para quando o Messias, o ungido de Deus, se manifestasse. Então, a gente entende logo que o ministério de João, ele antecede o de Cristo. E para quem não sabe, durante o ministério de João, ele também tinha os seus próprios discípulos. Não era só Jesus que tinha discípulos, João também tinha discípulos. E certa feita, quando Cristo ele se manifesta,
é batizado. E João reconhece que aquele que está ali é o Messias, é o prometido, é o ungido de Deus. João vai comunicar uma verdade. E qual é a verdade que João comunica? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente lê o capítulo 1 de João, a gente vai ver essa verdade. Só que passa outro dia e João está na sua atividade ministerial. E mais uma vez ele vai exclamar essa verdade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa verdade comunica, revela que aquele que João está falando era aquele aguardado por Israel. E na segunda vez que João exclamou por essa verdade, o relato de João vai dizer que 2 de seus discípulos vão deixar ele para seguir a Jesus. E um desses 2 discípulos de João, que vão deixá-lo para seguir Jesus, era André. E o texto vai dizer que eles vão perguntar: Senhor, onde você mora? E ele diz: vem ver. E eles vão saber onde Cristo residia naquele momento. Só que o relato continua, porque um desses discípulos que deixou João e foi seguir Jesus era André. E André tinha um irmão. E quem era irmão de André era Simão. Diga Simão. Era Simão. André vai até Simão e vai comunicar: achamos o Messias. E vai pegar Simão e levar até Pedro. O relato de João vai dizer que quando Simão chega diante de Cristo, Cristo comunica 2 coisas. Uma relacionada ao passado e outra relacionada ao futuro. A primeira verdade é que quando Simão chega diante de Jesus, ele exclama: é tu, Simão, filho de Jonas? Perdão, ele vai afirmar: és tu, João, filho de Jonas? Ou seja, Simão nunca tinha visto Pedro, mas Jesus sabia quem era Simão. Cristo conhecia, sabia exatamente quem era aquele homem. Deus conhece a minha e a tua história. Só que Cristo vai comunicar outra coisa. Porque o texto diz assim: e acrescentou-lhe também o nome Cefas. Cefas no aramaico, Pedro no grego. Ou seja, entende isso aqui. Cristo sabe quem Pedro é. Cristo sabe quem Pedro, mas também sabe quem ele será. E acrescentou o nome Pedro. E quando eu estava estudando hoje à tarde, algo me chamou a atenção. Porque Pedro é conhecido Simão ou Pedro. E em algumas passagens é colocado os 2 nomes. Simão fala da natureza carnal de Pedro. Pedro era o quê? Impulsivo, precipitado e impetuoso. Ou seja, se você for estudar a vida de Pedro, sempre que Cristo se dirigiu a ele e chamou ele Simão, foi para corrigir de algo que ele havia feito errado. Só que sempre que Cristo se dirigiu a ele como Pedro, era para elogiar e comunicar algo positivo na sua vida. Entenda, isso se tornou frequente. Sempre que Cristo falava Simão, Pedro, eu vacilei. Mas quando Cristo chamava ele de Pedro, era para comunicar um elogio. Então entenda algo: Cristo, quando acrescenta o nome de Simão Pedro, ele está comunicando, ele está dizendo: eu tenho um propósito na sua vida.
E eu gosto disso, porque eu fui estudar. Sempre que Deus colocou nome em alguém, ou mudou o nome de alguém, foi porque ele tinha um propósito na vida desse alguém. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Sara gera, e Deus sabe o quê? Coloca o nome de Isaac, porque ele tinha propósito na vida de Isaac. Só que tem um porém, Rebeca engravida, gêmeos, um vai colocar o nome de Esaú, o outro vai colocar de Já. Mas chegou a fase que o suplantador, o enganador, precisava ser transformado. E ele vai mudar. De agora, você não vai chamar mais Jacó. A partir de agora, eu tenho propósito, eu tenho promessa. A partir de agora, eu vou te chamar Israel. Sabe o que me chamou a atenção? Deus mudou o nome de Abraão, não mudou o nome de Isaac, mas mudou o nome de Já. Por que Deus mudou o de Abraão e de Jacó? Porque ele não deu. Mas de Isaac ele não muda, porque ele que deu, e o que ele deu ele não muda. Ele muda de Abraão, não muda de Isaac, porque ele que deu e tem que mudar o de Já. Ou seja, sempre que Deus mudou o nome ou deu o nome, ele está estabelecido. Eu tenho um propósito na vida desse alguém. Isso é interessante porque eu fui estudar as 4 listas de discípulos. E nas 4 listas, Mateus, Marcos, Lucas e Atos, Pedro sempre aparece em primeiro. E a palavra usada no grego não significa primeiro só em sequência. A palavra em primeiro da ideia, você será o que vai liderar. Então, Cristo tinha o propósito de que Pedro fosse líder. Então, esse é o primeiro encontro de Pedro com Jesus. No capítulo 4 de Lucas, ele sai da sinagoga, a sogra de Pedro está em casa. E Cristo vai na casa dele, cura a sogra, é o segundo encontro de Cristo com... Entendem isso aqui, irmão? Qual era o propósito de Cristo na vida de Pedro? Cristo queria chamar Pedro para ser não só o seu discípulo, mas o seu apóstolo, E os apóstolos, chamados por Cristo, tiveram que viver uma vida integral com Cristo, caminhando, aprendendo e sendo preparado. Ou seja, no capítulo 5, não é o primeiro encontro de Cristo com Pedro, é o terceiro. E tem isso aqui. Põe o versículo 1 aqui para mim de Lucas 5. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmão, entenda, Cristo aqui, ele já está em atividade ministerial. O ministério já começou, mas nem todos os discípulos haviam sido escolhidos. Ou seja, ele já está pregando, ele já estava em atividade de ministério. E com o cenário, Cristo está lá, a multidão começa a cercar, a multidão começa a comprimir, porque ela quer ouvir a palavra diga Jesus, a multidão e a palavra de Deus. Me ajuda a pregar, tá, fraco? Diga Jesus, a multidão e a palavra de Deus. Aqui mostra um cenário ministerial. Aqui mostra uma necessidade espiritual. A multidão quer ouvir palavra.
A multidão quer ser instruída, a multidão quer ser alimentada, e a multidão entende que o canal para essa necessidade é G. Então entenda o texto. O primeiro versículo me apresenta um cenário ministerial. O primeiro versículo me apresenta uma necessidade espiritual. Só que o versículo 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, estavam lavando as... Me ajuda, diga, pescadores. Barcos. Redes vazias. Mais uma vez, diga, pescadores. Barcos. Redes vazias. Irmão, entende isso aqui. Se o primeiro versículo está comunicando um ambiente espiritual e ministerial, o segundo é um ambiente profissional e material. Cristo está entre 2 necessidades. Do lado de cá, a multidão. Do lado de nós pescar, ele tem 2 necessidades para atender. A espiritual da multidão e a material dos pescadores. Aí eu te pergunto, como ele vai atender primeiro, não a material e o espírito, porque essa é a ordem certa. Toda vez que eu coloco a minha necessidade material acima da espiritual, vai dar errado, ele não se agrada, ele não vai estar no negócio. 2 necessidades, só que ele vai começar pelo espírito. Eu preciso alimentar a multidão. Eu preciso pregar, só que a multidão apertava e o ambiente estava desagradável. Só que ele estava junto, ele olhou e viu 2 barcos. E ele vai entrar. Só que isso me chama a atenção. Ele entra e pediu, diga pediu. Cabe Pedro aceitar ou não. Ele não ordenou, ele não mandou, ele chegou, você pode me ceder o barco? A escolha de Pedro cedeu e ele cede. Entenda isso aqui. Cristo entrou no ambiente profissional para atender necessidades espirituais. Ô Pedro, você usa isso aqui para pescar peixe, mas eu vou entrar aqui para pescar a multidão. Entende isso aqui? Cristo está comunicando um reino, Cristo está colocando um reino dentro do ambiente de trabalho de Pedro. Ô Pedro, aqui é a sua área profissional. Aqui é a sua, só que eu quero usar para propósitos espirituais. Pedro se afasta, ele se afasta. Entende isso aqui? Pedro, Cristo não quer só o barco. O mar da Galileia tem uma declinação. E o barco não fica parado. Então, quando Cristo manda afastar, Pedro tem que afastar e entrar no... É Jesus pregando e Pedro controlando. Ô Pedro, eu prego, você controla. Eu prego, você cuida. Eu prego e você guia. Porque, irmão, se Cristo subisse sozinho, o barco ia ficar mexendo. Ou seja, Cristo quer o barco de Pedro e as habilidades de Pedro. Você vai entrar no barco comigo, eu vou atender necessidades espirituais, só que para isso... Usa a sua experiência e controla o barco.
Cristo colocou Pedro em um lugar que ele foi obrigado a ouvir palavra. Ele está controlando, mas está ouvindo tudo que está sendo pregado. Está frustrado? Palavra. Está cansado? Palavra. O canal ainda é a palavra de Deus. Ele vai controlar o barco durante toda a pregação e vai ter que ouvir o que ele prega. Só que quando acabou a pregação, ele achou que Cristo ia voltar a agradecer e ir embora. Só que tem um porém. Ô Pedro, eu gosto de uma tradução que diz assim: vai até onde as águas são profundas. Irmão, entenda algo. Eu estou estudando um livro dentro do contexto do Oriente Médio. O que Cristo está pedindo foge da lógica profissional. Por quê? Primeiro, se pescava de noite e não de... Só que tem um segundo. À noite os peixes ficavam nas encostas para se alimentar. Por quê? De dia o sol bate e o peixe tem a capacidade de olhar e enxergar o perigo. Então ele sai à noite nas encostas para se alimentar dos cardumes. Então o que Cristo está pedindo vai totalmente contra a sabedoria e tudo que Pedro sabia. Por quê? Pescar de dia e ainda no meio. Na ótica humana, não tem como. Senhor, tem certeza? O correto é à noite e é nas encostas. Você está me pedindo para pescar de dia e no meio. Quem mandou? Quem mandou? Obedece. Obedece. Ele vai trabalhar. Obedece. Se a palavra for liberada, haverá milagre. Só que tem um porém. Irmão, eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregar esse texto várias vezes. Mas deixa eu te comunicar algo. Cristo já havia se contado com Pedro, já havia comunicado o propósito, só que até aquele momento ele não tinha aceitado. Ele ainda estava trabalhando. Irmão, deixa eu te explicar algo. Pedro e os trabalhadores trabalharam a noite toda e não pegaram. Não é, irmão, isso aqui não é casual. Isso aqui é o propósito. Ô Pedro, enquanto você não aceitar a chamada, vai ser muito trabalho e nenhum resultado. Muito trabalho e nenhum resultado. Muito trabalho e nenhum... Eu vim pregar para alguém e dizer: até quando você vai rejeitar o que Ele quer da sua vida? Talvez você não vai ser como Pedro, viver para a obra integralmente. Só que Deus, na sua vida, Ele tem um propósito no reino, Ele requer algo da sua vida. Sabe por que Pedro trabalhou muito e não pegou nada? Não aceitou. Não havia se entregado. Enquanto ele não se entregasse, continuaria muito. Me ajuda muito? Muito? Nenhum? Até quando você vai ficar nessa? Até quando você vai continuar se esforçando, se dedicando, correndo, mas não tendo um resultado? Porque está fora do propósito.
Enquanto você não alinhar a sua vida à vontade de Deus, enquanto você não aceitar o que Ele tem para você, o quadro vai continuar. Muito trabalho, nenhum resultado. É por isso que Deus está permitindo certas áreas da sua vida não dar certo. Porque Ele já falou, já comunicou e você não aceitou ainda. Só que enquanto você não aceitar, muito trabalho. Nenhum resultado. Eu vou te provar na Bíblia. Cristo morre, ressuscita, promete aparecer. Só que Pedro diz o quê? João 21. Eu vou pescar. Está voltando para onde Cristo tirou. As 7 seguiram ele. Entraram no mar. Trabalharam à noite. Não pegaram. Porque foi, mas foi sem a bênção. Aí alguém aparece na beira da praia. Vocês têm alguma coisa aí? Pegamos nada. Lança do lado direito. Fora da palavra não vai dar certo. Fora da palavra não vai crescer. Fora da palavra não vai prosperar. Alinhe a sua vida à vontade de Deus. Porque senão, muito trabalho. Muito trabalho. Até quando vai ficar nessa? Até quando você vai ficar nessa? Deus está mandando dizer, sabe, certas áreas da sua vida estão acontecendo algumas coisas, é eu que estou permitindo. Para você entender o que eu quero de você e alinhar a sua vida à minha vontade. Só que enquanto você resistir, não aceitar e quiser fazer a tua vontade, o cenário não vai mudar. Muito trabalho. E aí? Vai resistir até quando? Você é útil no reino. Dentro do reino, Deus tem um propósito através de você, mas você precisa aceitá-lo. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, pegamos nada. Mas Romanos 10, 17. A fé vem pelo e eu vi o quê? Mas por causa da palavra, eu vou tentar de novo. Porque na primeira eu fui sem a bênção. Agora eu estou indo com a bênção. Na primeira eu fui sem palavra. Agora eu estou indo debaixo da... A palavra muda. A palavra fica debaixo da... Deixa Ele guiar. Deixa Ele direcionar a tua vida. Agora vai dar certo, mas porque agora está debaixo da pá, foi Deus que mandou. Foi Deus que direcionou. Então vai dar certo, não pela minha qualidade, não pela minha capacidade. Vai dar certo porque eu estou debaixo da pá e a palavra faz a diferença. Eles lançam a rede. E Pedro vai ter uma pesca como nunca teve na sua carreira. Era tanto peixe, irmão,
que Pedro teve que chamar outro barco. Ele vai ter que acenar porque o som é 7 vezes mais lento na água do que na terra. Então ele não grita, ele acena. E o outro barco vai sair e vai até ele para ajudar naquela grande pesca. Quando Pedro viu aquilo, ele falou, por que eu sou tão teimoso? Quando ele viu o resultado, ele se prostrou, Senhor, ausenta-te de mim, porque não ouvi tua voz. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu não aceitei a chamada. Ausenta, porque eu sou pecador. Pedro, não temas. A partir de você não vai pescar mais peixe. A partir de agora, serás pescador de homem. Irmão, deixa eu te explicar algo, já estou concluindo. Se Cristo quisesse, Ele não poderia fazer uma pesca daquela todo dia? Sim ou não? Ele ficaria rico, sim ou não? Se Ele quisesse, era pesca maravilhosa todo. Só que a prioridade dele não era material, era espiritual. Entenda algo, irmão. Quando Cristo faz esse milagre, Ele está questionando as prioridades de Pedro. Ô Pedro, se eu quisesse, eu fazer uma pesca dessa, mas eu não fui chamado para isso. A minha chamada é outra. Se eu quisesse, eu sei onde está o peixe. Eu mando no peixe. Eu falo com o peixe. Mas não é a prioridade. Aí, irmão, Pedro vai entrar em choque. Por quê? Ele pode ficar rico. Porque ele não aceita isso. Vive por aí pregando. Porque Ô Pedro, acerta a sua prioridade, aceita a chamada e viva uma vida alinhada à minha vontade. Sabe, isso é profético, porque sabe o que está dizendo? Pedro, se você aceitar a chamada, se você aceitar o propósito, tudo que você precisar, eu não vou deixar faltar. Ele aceita, Ele vai cuidar. Aceita, Ele não vai deixar faltar nada. Ô Pedro, aceita, o resto eu cuido. Ô Pedro, aceita, e pode ter a dificuldade que for, mas eu não vou deixar faltar aquilo que você precisa. Irmão, hoje eu vim aqui, eu não vim preocupado com o movimento. Eu vim preocupado em te comunicar o que Deus quer falar. Até quando você vai resistir ao propósito? Até quando você vai resistir ao plano? Até quando você vai rejeitar a vontade dele para a tua vida? Só que tem um porém, enquanto você não aceitar e não alinhar, o quadro vai se repetir. Muito trabalho. Nenhum? Fica de pé. Irmão, você entendeu o que Deus falou? Eu não creio no Deus da prosperidade, eu creio no Deus que prospera. A prosperidade material não é a nossa prioridade, mas faz parte da nossa vida. Então, toda vez que você priorizar
o material, ação do espiritual, a sua vida será afetada e será afetada com a permissão do próprio Deus. Porque enquanto você não alinhar a sua vida e aceitar o propósito, ele vai continuar escondendo peixe. Vai procurar, vai trabalhar, vai fazer e não vai ter nenhum resultado. Mas não é isso que eu quero para a sua vida. Se ouvir a palavra, alinha a vida, alinha as prioridades e se prepara para viver grandes coisas na presença de Deus. O grupo vai cantar, eu quero que o grupo cante. E logo após o louvor eu oro por vocês. Amém?